4. Jornal da Manhã. Histórias de sucesso. Tá com a gente aqui no estúdio um cara especial. Vamos falar hoje no História de Sucesso um pouco mais da trajetória de um empresário jovem da capital. Tem conseguido expansão significativa no ramo de academias. As 2 unidades abrem 24 horas por dia, um diferencial que garantiu sucesso nas operações, agora em expansão. Vitor Mendes com a gente aqui, dono das academias A Fitness. Vitor, bom dia, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, bom dia, Polito. Conta mais essa história, cara. Esse negócio de ficar 24 horas aberto, vocês são os únicos, né? Nós somos ainda Baita os únicos. diferencial. O mercado já tem novas academias 24 horas, mas a gente continua sendo a única academia totalmente 24 horas. Não fechamos nada, nem feriado, nem Ano Novo, nem Natal. Estamos sempre abertos. Você tem público para isso? Desculpa, Polito. Tem nada. público? É impressionante, mas tem público. A madrugada, mesmo aí na pandemia, está sempre funcionando, sempre cheio de gente na academia. Nas ruas, inclusive. E a gente conversava no intervalo, eu, o Sagaz, o Vitor aqui, as meninas aqui no estúdio, um diferencial muito interessante e que ao mesmo tempo tirou a rapaziada que ficava em conveniência à noite, não tinha nada para fazer. Vamos malhar, vamos trabalhar a saúde. Exatamente, né? O mundo mudou e as pessoas mudaram a maneira de dormir, né? Mudou todo o referencial de horário e essas pessoas com certeza não tinham essa opção, né? Elas estavam nas conveniências, enfim, em vários lugares, e aí a gente abriu essa possibilidade de estarem fazendo algo muito saudável, ou seja, estar dentro da academia, né? Pois é, eu preciso te perguntar isso, cara. Eu nunca concordei desde o início da pandemia com essa história de fechar a academia, porque a academia confere saúde à pessoa. Exercício físico confere imunidade. Como é que vocês se viraram nesse período com as decisões que foram tomadas? Então, Polito, a gente imediatamente após, né, o trancamento, foi muito novo aquilo, né, que aconteceu. Eu costumo dizer que a gente fechou as portas, mas não fechou a academia. Então, rapidamente a gente se reinventou, em 2, 3 dias a gente já estava no digital, a gente começou uma rotina de emprestar equipamentos para as pessoas. É mesmo? Compramos mais equipamentos, inclusive, para poder dar conta do nosso fluxo, que era bastante grande, e a gente manteve as pessoas em casa treinando. Essa foi a política adotada por nós para poder dar conta da pandemia, né? Pode dar um exemplo? Por exemplo, eu sou cliente, tô com vocês. Eu quero continuar malhando. Você me empresta ou me aluga uma esteira, por exemplo? É isso? Então, a gente não alugou, a gente realmente emprestou para todos os nossos alunos. Caramba. Que tinham interesse. E engraçado que a gente, naquela pandemia, todo mundo querendo comprar equipamento e tal, e sumiu tudo do mercado, né? Então a gente contratou uma empresa para, inclusive, produzir equipamento para a gente, em escala, para a gente poder emprestar. Isso foi muito legal, um sucesso. As pessoas até me perguntavam, mas qual que é o segredo desse negócio aí, passar na pandemia tranquilo? Eu falo, olha, a gente podia focar no negócio e fechar de vez as portas ou focar nas pessoas. E esse foi o grande diferencial, focar nas pessoas. Claramente o objetivo traçado, né, uma estratégia muito bem executada e, claro, a ação rápida do empresário, do empreendedor. Porque vai ficar o quê? Dormindo, entrando em desespero, arrancando o cabelo? Vocês acharam uma alternativa e acertaram. Exatamente. E conseguiram se salvar. Bastante, passamos... No empreendimento, no empreendedorismo, você acha que esse, né, é um dos principais pontos que devem ser traçados por qualquer empresário? Ação rápida, estratégica? Se reinventar, né? Se reinventar. Sem dúvida nenhuma, não dá para ficar parado esperando que as coisas aconteçam ou terceirizando as coisas, né? A gente tentou fazer isso e deu muito certo. Eu acho que toda a estratégia é essa, né? O problema, na verdade, acabou surgindo como até uma grande oportunidade para a gente se reinventar e, inclusive, muita coisa do que a gente trouxe para dentro da academia, como, por exemplo, a gente colocou aquelas barreiras acrílicas entre as esteiras, fizemos mais até do que previa o decreto, são coisas que, inclusive, vão ficar depois da pandemia, a gente tem certeza disso. E que garantiu a segurança das pessoas, exatamente, né? Assim, tá, é o que eu falei, né? Muitas vezes o Sagaz também, a gente entrou nessa discussão algumas vezes. Todo mundo é responsável, né? Ninguém quer que o outro fique mal. A sociedade é assim, as pessoas querem que os outros fiquem bem, que os nossos amigos, as pessoas que a gente gosta, os colegas de trabalho, a nossa família. Tem que partir sempre do pressuposto de que um quer o bem do outro. Aí vieram decisões muito estranhas que interferiram exatamente nessa relação, que cortaram a relação médico-paciente, que interferiram na relação interpessoal. São coisas muito estranhas que vocês conseguiram superar, mas com muita maestria. Está em expansão. Vão abrir no sul do estado e em outros estados também, não? Vamos sim, estamos em expansão. Se não houvesse a pandemia, já teríamos montado mais 2. A gente achou até que não ia acontecer esse ano, mas no final das contas acabou acontecendo. E aí estamos agora no sul do estado, indo para lá, e também aqui no caminho do norte da ilha.
aquela história de, muitas vezes, no empreendedorismo, dar um passo atrás para dar um salto à frente é verdadeira? É muito verdadeira, repito isso várias vezes. A gente fez isso para montar, inclusive, as unidades 24 horas, a gente tinha 6 unidades pelo estado, a gente deu um passo para trás para montar um formato diferente e que com certeza ampliou as possibilidades. Você que está nessa área, que tipo de dica você daria? Porque tem muita academia surgindo realmente, né? As pessoas têm buscado mais a saúde, né? Acho que a grande dica é realmente o que eu falei agora, focar nas pessoas, trabalhar com foco, né? Não num negócio, talvez, mas focar no teu cliente. Eu acho que isso é o fundamental. A gente tem muita academia, mas infelizmente falar em academia que trabalha com orientação técnica, com acolhimento, é algo ainda é um diferencial, infelizmente, né? O bom serviço, o bom atendimento é um diferencial. Eu acho que isso é o fundamental para qualquer empresa, não necessariamente academia, mas as academias com certeza, porque trabalham com o sujeito humano e com saúde, né? Eu tenho muitos grandes amigos, não só aqui, mas pelo Brasil, que são grandes empreendedores. Eles sempre dizem, não pode ter medo da concorrência, ao contrário, tem que agradecer a concorrência, porque nos faz evoluir todo dia. Verdade isso? Verdade, né? Acho que a gente precisa ter sempre... dizem que a gente é a média das 5 pessoas com que a gente mais convive. Acho que no mundo empresarial também funciona assim, né? Se você não tiver alguma coisa para focar no sentido de conseguir chegar, a gente tem que ficar preocupado, né? Agora, desculpe, Sagaz. Desculpa aí. E a capacitação desses profissionais que trabalham com vocês? São professores de educação física? Como é que funciona? Porque é a vitrine de vocês, são eles, né? Estão lidando com os alunos todos os dias. Exatamente. A gente tem um modelo diferenciado, né? A gente funciona com um modelo baseado em saúde integrativa sistêmica. Então, tudo que a gente faz, todo profissional que chega, além de passar por um criterioso processo de seleção, ele também passa por um treinamento constante, desde os professores de educação física, que inclusive são consultores, né? A gente acabou com aquela história de ter recepcionista que não é da área, então dentro da fitness, todo mundo que entra é atendido já por alguém da área da educação física, obrigatoriamente. A gente trabalha com nutricionista, com psicólogo, exatamente para entender o sujeito, o ser humano, de uma forma muito mais ampla. Além de ser administrador, empresário, evidentemente, você é educador físico também, não? Sou professor de educação física. Por isso que você entrou nessa? Sempre quis ter academia ou não? Sempre quis ter academia. Eu já estou na área da educação física há mais de 20 anos, antes inclusive da regulamentação da profissão. Mas eu fiz faculdade, sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e isso foi fundamental. Mas engraçado porque... o profissional da educação física, às vezes, tem uma ideia limitada desse mundo da educação física, né? A gente conseguiu ampliar esses conhecimentos e trabalhar fora para exatamente poder montar essa estrutura diferenciada. Conta pra gente como é que foi o começo. Como é que foi o sonho inicial? Você pensava em ter, mas como é que foi o passo a passo inicial para você chegar lá? Chegar onde você está hoje? Então, eu sou ex-atleta, né, de atletismo, de corrida, e... o esporte sempre esteve na veia, né? Logo que eu iniciei na faculdade, eu já dava aula, na verdade, porque como a profissão não era regulamentada, eu já dava aula em academias. E eu dei um passo para trás também, né? De professor virei estagiário, coordenei uma academia também lá no sul da ilha, lá no Campeche, durante 10 anos, e montei todo o projeto de franquia e a manualização desse projeto, que hoje é a Fitness 24 Horas. Eu já falava em Academias 24 Horas lá em 99. O povo me chamava de louco por falar em projeto de Academias 24 Horas. Quando a gente montou a primeira unidade 24 horas, a primeira academia 24 horas aqui em Santa Catarina, porque o estado era um dos únicos estados do sul do país que não tinha uma academia 24 horas. Em 2018 é muito engraçado que o povo continuava me chamando de louco por montar falar academia 24 horas, não tem como dar certo aqui. E o mais engraçado é que deu certo já nos primeiros meses, surpreendeu, assim. E o legal, Polito, é a persistência, né? Eu até malhei na academia deles há muito tempo atrás, quando eu morava com a minha irmã aqui na região do Saco dos Limões. E era uma estrutura pequena, um lugar pequeno, e é isso, a determinação, a persistência, e hoje uma estrutura grande, 24 horas, esse tipo de case que é legal, que é história de sucesso mesmo, né? Uma história de sucesso nunca vem só com nunca é só sucesso, né? Importante falar sobre as dificuldades, exatamente. Entre altos e baixos, né? A gente sempre tentando se reinventar, isso já a inovação sempre foi, apesar de a gente começou pequeno, claro, e a resiliência eu acho que foi o fundamental, assim, né? Verdade. Nunca olhar
dar um passo para trás, mas nunca olhar para trás e falar assim, será que vai dar certo? A gente sempre se posicionou como uma grande academia desde o início, lá em 2007. Vitor, e a questão de grana, investimento, isso pesa também na hora de dar um passo mais alto, assim, pensar mais alto? É bom ter um caixazinho para investir no começo? É fundamental, né? Eu acho que esse é o grande dever de casa, né? A gente conseguir organizar as contas para dar conta de ir para frente. Claro que muitas vezes a gente teve que, lá no passado, se reinventar e nem sempre tinha caixa. Então tinha que ter muita disposição para exatamente fazer acontecer. Mas, por exemplo, agora, nesse momento aí onde as academias fecharam, o caixa com certeza fez diferença. Eu costumo dizer que quem quebrou nessa pandemia, as academias que quebraram, elas não quebraram nesse momento, elas já estavam quebradas antes. Já né? vinha de um processo difícil, administrativo, de gestão. Exatamente. E isso é fundamental, né? Então, Você falou de loucura, eu tava aqui pensando, temos que chamar o Luciano Hang. Tem gente que ainda acha que o Luciano Hang é louco. Não é louco, é um baita de um empreendedor. Isso é verdade. Temos que convidar qualquer dia para vir falar aqui da Van. É mais uma pessoa que muitas vezes, né, e certamente enfrentou dificuldades tremendas, acreditou na ideia, recuou muitas vezes, avançou outras tantas, acreditou nas pessoas que estão ao redor. E ele fala muito sobre isso. Já conversei com o Luciano algumas oportunidades sobre essa questão de você estar cercado de pessoas em que você acredita e que visivelmente, pela meritocracia, sobem com você, né? Exatamente. Acho que é fundamental, num grande projeto, você estar cercado, né, de pessoas certas. Elas não acontecem o tempo inteiro, né? É muito difícil realmente achar essas pessoas. Hoje está aqui o meu companheiro aqui do meu lado, que é o Matheus, um cara que acreditou no projeto, né? E a gente falava isso essa semana até. Ele não exigia, por exemplo, o reconhecimento antes de fazer acontecer, né? Então isso foi fundamental, com certeza a gente tá junto aí. E ao longo do processo ele buscava essas pessoas junto comigo que tivessem exatamente o mesmo posicionamento, né? As mesmas expectativas, os mesmos sonhos. E isso com certeza é fundamental. Legal, para a gente finalizar esse papo bacana aqui, que dica você daria para quem está começando, para quem está enfrentando dificuldades neste momento, como empreendedor? Eu acho que coragem é sempre uma vantagem, né? A gente pensa, coragem no momento desse, ser empreendedor é sempre arriscar, de certa forma, claro que orientado, organizado, né? É um risco calculado, mas ter coragem é fundamental. Acho que para fazer diferença, a gente precisa focar sempre em ter diferenciais competitivos e, ao mesmo tempo, focar algo que vá levar, que faça sentido, que leve coisas boas para as pessoas. Acho que isso é o fundamental. Eu falo que, né, quando eu montei a academia, em 24 horas falavam que era coisa de louco, né? Eu falava esses tempos aí que geralmente são os loucos que mudam o mundo, né? Então, se é para ser louco, que seja para mudar o mundo para melhor, né? Louco do bem. Exatamente. Um louco coerente, se é que isso é possível, né?